Olá, bem-vindo uma vez mais a esse espaço virtual de aprendizagem real do Orcoach. Eu sou Cláudio Marcunha e hoje nós vamos tirar uma dúvida do Victor Martins, do grupo Fotoleitura. O Victor fala: Cláudio Mar, eu estou praticando a técnica de fotoleitura para passar em um concurso público. Minha maior meta é ser perito em informática da Polícia Federal. Eu estou no meu 13º dia de prática de fotoleitura. Porém, eu uso como uma técnica auxiliar, não exclusiva. E mesmo usando-a como auxiliar, tenho notado maior facilidade quando faço o meu estudo com técnicas conscientes, comparando antes, quando não usava a fotoleitura de forma alguma. Vendo seus vídeos sobre fotoleitura para aprender mais sobre a técnica, eu vi a técnica de ativação, que é justamente criar perguntas para então ir a um local aleatório do livro ou PDF e usar o que lê como resposta direta ou como matéria-prima para refletir e montar uma resposta. Porém, se eu fotoleio um assunto que não conheço, que é o que mais faz sentido, eu fotoleio para aprender, como eu seria capaz de fazer perguntas sobre algo que não conheço? Não seria tão sem sentido quanto, ao começar uma aula sobre matéria nova, antes do professor ensinar qualquer coisa, ele perguntar aos alunos se tem dúvidas sobre a matéria? Como é possível ter dúvidas sobre o desconhecido? Essa dúvida, apesar de ter sido você quem a colocou, ela é muito mais geral do que as pessoas podem imaginar. Na verdade, eu imagino que todo mundo, quando começa a trabalhar com fotoleitura, tem mais ou menos a mesma dúvida. Agora, eu te convido a imaginar o nosso grupo de fotoleitura no Facebook como sendo uma sociedade, digamos, hipotética, uma sociedade ideal na qual as pessoas já não têm mais o medo de errar. E, na verdade, o erro, desde que honesto, seja mais premiado que o acerto, porque traz junto com ele o aprendizado não só de quem errou, mas de toda a sociedade. Nessa sociedade, talvez fosse razoável imaginar o processo de aprendizagem, ou pelo menos a divisão entre os que pensam que sabem e os que têm certeza de que não sabem muito mais do que o outro grupo. Essa divisão deixa de ser tão clara e passa a ser mais desenhada através de um processo de aprendizagem prazeroso que começa com o ouvir falar. Depois, como uma dança, vai para o passo do ser capaz de compreender com um outro ou quando alguém explica, como o caso de agora. Antes você tinha ouvido falar de fazer perguntas sobre um tema de um livro que você ainda não leu. Agora você está passando a compreender quando eu falo. O próximo passo nessa dança seria ser capaz de explicar. Quando você em breve for capaz de explicar para alguém como é que ele faz para fazer perguntas sobre um livro que ele ainda nem leu. E por último, ser capaz de executar o que se está aprendendo mesmo sem pensar. Esse é o nível mais alto do aprendizado nessa nossa sociedade especial até o momento. Onde é que você acha que você está nesse momento no processo de aprendizagem? Tomemos, por exemplo, o livro que você escolheu, Arte da Guerra. Será mesmo que você não sabe nada sobre esse livro? Apesar de não ter lido ainda. O livro chama Arte da Guerra, né? Assim, eu nunca fui guerreiro, mas eu imagino o que deva acontecer na guerra, nem que seja pela capa do livro. É muito provável que qualquer livro que você identificou ou tomou como um livro que você vai ler, e essa foi a proposta do exercício, você escolheu aquele livro, é um livro que de alguma forma já te passou alguma mensagem. Você já tem uma ideia, em especial quando estabeleceu o propósito, para que você quer aquele livro? Então as perguntas não vêm exatamente do livro em si, mas mais de já ter ouvido falar e de uma curiosidade de como aquele livro vai satisfazer o teu propósito. Mas independente disso, você já está se preparando para um concurso. E imagine há alguns anos, antes de você pensar em se preparar para concursos públicos, você ouvia falar em concursos públicos em uma determinada quantidade de vezes. Hoje, aposto que você ouve falar muito mais de concursos públicos. Parece que todo mundo passou a se preparar para concursos públicos. Já refletiu a respeito de por que isso acontece? Na verdade, se você olhar nesse quadro aqui, você vai perceber que o olho humano é capaz de absorver da ordem de 10 milhões de bits por segundo, inconscientemente.
Porém, conscientemente, você só consegue processar 40 bits por segundo. E processos parecidos acontecem na audição, que originalmente capta 100.000 bits por segundo, e de fato, conscientemente, só processa 30. Quando você fizer o curso com a gente, isso vai ficar ainda mais claro à medida que você percebe que o paladar cai de 1.000 para 1 bit por segundo e o olfato cai de 100.000 para 1 bit por segundo. Você é sim capaz de captar e processar. Você escolhe colocar o foco em outro lugar. E assim, quando você passa a ampliar o teu foco e percebe que é capaz de absorver informação mesmo da visão periférica, a tua capacidade de processamento de informação, mesmo consciente, se expande de forma geométrica. O mais importante é o seguinte: as pessoas pensam que aprender fotoleitura é aprender a passar as páginas cada vez mais rápido ou mudar um pouco, ao invés de fotoler, estabelecer um propósito, falar sobre estabelecer uma curiosidade, como você fez muito bem, isso ajuda. Mas desconfia que esse poder todo de processamento de informação adicional que você ganha quando vira um fotoleitor precisa vir acompanhado com alguma mudança estrutural de paradigma e de forma de ver o mundo, principalmente de forma de ver como você aprende. É aí que está o segredo. E essa mudança começa a acontecer quando, antes de ler, você estabelece um propósito para o que você vai ler. Depois, quando você experimenta exercitar a mente, experimenta exercitar curiosidade antes de entrar no livro. Comparado com todas as vezes que as pessoas leram sem saber por que estão lendo ou porque alguém mandou, o cérebro, em especial a parte inconsciente, definitivamente não ajuda. Ela sempre sabe o que você quer. Se você quer estar na praia e você manda essas mensagens, eu quero estar na praia, eu quero estar na balada, eu quero estar com os meus amigos, e o professor mandou estudar, só uma parte do teu consciente vai estudar, processando a 40 bits por segundo. E onde é que vai todo o resto do teu potencial, que é capaz de processar 100 milhões de bits por segundo? Vai ficar buscando formas de te levar para a praia. E estabelece esse conflito. E parte desse conflito tira um pouco de energia que você já tem em estudar. Exercita isso, fazer perguntas sobre as coisas que você apenas ouviu falar. Exercita a fazer brotar a tua curiosidade sobre um livro que você ainda não leu. Tudo isso são competências que você vai ganhar cada vez mais rápido, quanto mais apoio tenha para desenvolver, claro, quanto mais orientação, quanto mais executar os exercícios. E com essas competências adicionais, a tua mente vai começar a pegar as informações muito mais rápido. E eu não vou nem falar de coisas como analogias, que é a capacidade de pegar experiências que você já tem de outra área e colocar em um assunto que você ainda vai aprender. Até porque eu não quero passar a ideia de que fotoleitura é ciência. Não vou discutir isso, se é ou não é. Por ora, nós só estamos vendo como fazê-la funcionar ainda melhor para você. Não se esqueça de que o método científico garante que todas as ciências sejam processadas e desenvolvidas da mesma forma. E todas elas nasceram de uma só, a filosofia. Então, será que de uma ciência para outra há tanta diferença assim? E dado que um cientista é alguém de bom senso, assim como são os anciãos e os velhos e os ancestrais, será que as informações que a tua avó, o teu avô ou qualquer idoso te passou são tão diferentes assim da ciência que você vai aprender? E se forem, uma recomendação é: entra com a experiência dos mais velhos e usa isso como hipóteses a serem validadas ou descartadas no processo de aprender. Então, nem que seja a experiência que você já tem, junto com o teu propósito, já é um excelente caminho para você construir a tua lista de questões. Agora, independente, basta dar uma olhada nos resultados lá da maratona colaborativa para você ver a diferença que faz ler um livro com propósito. Prazer imenso responder a tua pergunta. Muito obrigado por toda a participação. Faz uma coisa, coloca as tuas perguntas. O livro Arte da Guerra está te esperando. E eu vou ter o maior prazer em continuar essa conversa. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e continua mandando as dúvidas.
Grande abraço, até o próximo vídeo.